quando ele anda com Jesus no coração. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por mais uma segunda-feira, nosso programa aqui. Agradecemos a cada irmão, cada amigo que está com seu rádio ligado, os que vão chegar depois também, aqueles que já estão acompanhando aí a rádio, que já estavam aí sintonizados no programa do irmão seu. Também que Deus abençoe ali a nossa técnica, que está ali nas teclas ali do computador, vai dar um louvor para nós. Também os irmãos que nos ajudam a manter essa programação, que Deus abençoe, né? Cada um, né? Que Deus venha colocar a mão sobre a sua vida, abençoar a sua família, o seu trabalho, a sua saúde. Nós vamos orar a Deus então e depois vamos fazer a leitura da palavra em 2 Samuel, no capítulo 18, versículo 25. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma oportunidade, obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo dia abençoado, pelo alimento sobre a nossa mesa, por ter nos protegido, nos ajudado para nós chegar até aqui. Que o Senhor venha cuidar de nós, que o Senhor venha cuidar dessa programação, fazer de acordo com a sua vontade durante essa 1 hora. Que o Senhor venha nos usar, Senhor, de acordo com o seu querer. Que seja a palavra do Senhor saindo através de nós, falando comigo, falando com os ouvintes que estiver aí escutando a programação. Que a sua presença venha se fazer, Senhor, na casa de cada um, em cada lugar onde tiver um rádio ligado, onde alguém estiver acompanhando pela internet. Que o Senhor esteja presente também aqui com nós, aqui na cabine da rádio. Que o Senhor esteja na nossa vida, fazendo sempre a sua vontade, o seu querer. Que o Senhor venha nos ajudar, venha nos dar direção, venha cuidar de cada um aqui de acordo com a sua vontade e a sua ordem, assim nós queremos andar. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, então, em 2 Samuel, capítulo 18, no versículo 25 e 26, nós vamos ler aqui. Onde diz assim: gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. Então a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também traz este novas. Esses 2 versículos que nós vamos fazer a leitura aqui, que Deus vem nos dar de acordo à vontade dele, onde fala de 2 mensageiros, né? 2 que chegaram até a presença do rei, 2 que correram até o rei, 2 que vieram para chegar até onde estava o rei, né? Só que de maneira diferente, né? Um havia na sua boca uma mensagem e o outro até sabia da mensagem, mas não teve coragem de entregar, né? Ou lhe faltou coragem ou ele mentiu para o rei. Nós podemos ver no decorrer dessa palavra que o mensageiro que chegou ali e se acovardou, né? Ou ele se acovardou de entregar aquilo que ele sabia para o rei, ou ele mentiu, usou da mentira, né? Já o outro chegou e entregou a mensagem, né? Aquele que ele tinha a mensagem entregou a mensagem. O outro até sabia, né, da existência, do que o rei queria saber, mas ou faltou coragem para entregar, ou ele mentiu, né? São 2 mensageiros, porém com caminhos, né, um com propósito e o outro sem propósito. Essa palavra que Deus vai nos dar de acordo à vontade dele durante a programação. Nós já queremos dedicar aí todos os louvores aí para os ouvintes, para os amigos que tiver com o seu rádio ligado, né? Aquele que estiver ouvindo aí, quiser deixar seu pedido de louvor, seu pedido de oração, nos ajude aí a fazer a programação. Vamos ouvir o primeiro louvor aí com o irmão Daniel que está em casa se recuperando, né? Mas nós vamos botar ele para cantar aí no LP. Vamos ouvir o primeiro louvor então.
Glória a Deus, é para isso que nós estamos buscando, né? Para um dia nós morar no céu com Ele. Esse é o objetivo, né, de nós estar aqui fazendo a vontade de Deus, anunciando aquilo que Deus nos dá no nosso coração, a mensagem de acordo à palavra de Deus, de acordo à Escritura, de acordo a Deus nos ordenou anunciar, né? É essa que nós precisamos de conserto, precisamos de arrependimento, né? E também a mensagem desta noite, qual Deus tem nos dado, né? Esses dois mensageiros que estavam ali, quando aconteceu aquela batalha, né, que Absalão se revoltou contra o seu pai, o rei Davi, ali houve vitória do exército de Davi. E então chamou um mensageiro, né? Joabe chamou um mensageiro, mas havia um homem chamado Aimás, né, que ele queria correr a qualquer custo, né? Ele chegou e disse: deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas então ele ouviu de Joabe que não, né? Ele ouviu: não será hoje o portador de novas, porém outro dia, né? E olha o que ele ouviu de Joabe, né? Ele ouviu, Joabe falou para ele, né? Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Porque é morto o filho do rei. Então ele ouviu a notícia, ele sabia notícia do filho do rei que havia sido morto na batalha. Aquele que havia se revoltado contra o rei, né? Mas por esse motivo, né, Joabe ainda explicou a ele: não, porque é morto o filho do rei, hoje não, né? Então Joabe chamou outro, né, e mandou correr, e mandou que desse a notícia ao rei, né? Mas ainda aquele homem insistiu, né? Ainda aquele homem insistiu, né, e disse: seja o que for, deixa-me correr. Então Joabe falou para ele: mas por que vai correr, né? Por que correrias tu, meu filho? Pois não tem mensagem conveniente, né? E como tem corredores, né, apressados, apurados, que só querem correr, né? Esta não é a mensagem do Evangelho. Não importa a velocidade com que nós vamos correr, importa que nós ande no caminho do Senhor. O Evangelho do Senhor é nós confiar que Deus tem o controle de tudo, que nós temos salvação através de Cristo, que nós necessitamos de nos arrepender e de obedecer, como esse homem não obedeceu, né? Porque ele ouviu, né? Não, hoje não, outro dia, hoje não. Então, e mesmo assim ele quis correr, ele queria do jeito que for, seja como for, não importa a maneira, mas deixa eu correr, né? Então, né, Joabe olhou para ele e disse: então corre, então. E ele correu e ultrapassou o outro mensageiro, né? Podemos ver que ele era muito veloz, que ele tinha velocidade, mas o Evangelho de Cristo não é sobre velocidade, é sobre nós viver no tempo de Deus, de acordo à vontade de Deus, é sobre obediência, é sobre estar debaixo da vontade de Deus, é sobre ter uma mensagem a entregar a quem ouve. E a mensagem do Evangelho não é outra senão: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Foi essa mensagem que o Senhor saiu a anunciar, o próprio Cristo saiu a anunciar essa mensagem de arrependimento, de que nós devemos ter consciência do nosso pecado, nos arrepender, para que nós tenha perdão através de Cristo e possa, como falou o louvor, morar no céu um dia, estar na glória com Deus. Mas ai outros mensageiros, meus irmãos. Ai, e o que isso tem a ver com hoje? Que hoje também há mensageiros como esse Aimás, apressados, apurados, que não querem saber a mensagem que vão entregar, simplesmente querem correr,
Não importa a palavra, não importa a mensagem, não importa o arrependimento, não importa o evangelho da cruz, queremos correr. Temos velocidade, quem sabe muitos olham hoje e veem, mas lá em tal lugar está cheio de gente. Quem sabe lá só há velocidade. Vimos hoje, na realidade, a igreja de Cristo sofrendo. E é verdade que aquele que anuncia o evangelho de Cristo é sofredor. Ele sempre foi assim, desta maneira. Todos que vieram anunciar o evangelho do Senhor como ele é, todos que tinham uma mensagem como esse segundo mensageiro tinha, sofreram. Talvez o outro seja mais veloz, talvez seja mais rápido, mas não é sobre velocidade, é sobre nós ter uma mensagem a entregar. É sobre nós obedecer. Quando nós ouvimos que o Senhor nos enviou, nós entregar. Mas da nossa vontade, de nós mesmos, não fazer nada. Porque esse homem, ele fez da vontade dele. Seja como for, deixa eu correr. Não importa se tem mensagem ou não, não importa se tem palavra ou não, não importa se está de acordo com a Bíblia ou não, mas deixa eu fazer, deixa eu ir. É isso que muitos dizem, como esse Aimás, que estava ali achando que importava somente correr, desprezando a mensagem. E nós podemos ver no versículo 2 que ele ouviu a mensagem. É morto o filho do rei. E mais adiante nós vamos ver que ele se acovardou de entregar para o rei a mensagem. Não teve coragem de entregar a mensagem. Além de fazer da própria vontade, não teve coragem de entregar o que o rei queria saber. Ou mentiu para o rei, o que é pior ainda. Porque quem serve a Deus, quem faz a vontade de Deus, não usa de mentira. Ou, pelo menos, não deveria usar. Não deveria usar de mentira. Deveria ser servo da verdade, da palavra de Deus. Mas aquele outro homem, embora tenha chegado depois, quando Davi estava ali assentado, o sentinela subiu no terraço, junto ao muro. E quando ele olhou, ele viu que vinha correndo um. Então ele anunciou a Davi. Ele anunciou, vem correndo, vem alguém chegando aí. E então ele gritou, se vem só, há novas em sua boca. E ele vinha andando e chegando. Esse apressado que havia cruzado do outro, nós vimos aqui que ele chegou primeiro. Ele chegou primeiro na presença do rei. Mas ele não tinha a mensagem a entregar. Ele não tinha nada do que entregar para o rei. Ou pior, foi covarde, não entregou. Ou mentiu. Porque o rei perguntou a ele. Nós podemos ver na palavra de Deus, no versículo 29, que diz assim, então disse o rei, vai bem com o jovem Absalão, ou seja, vai bem com o meu filho? E disse a Aimás, vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. Olha o que ele disse, eu não sei o que era. E lá no versículo 2 nós podemos ver que ele sabia o que era, porque o próprio Joabe disse a ele, porque é morto o filho do rei. Ou ele não teve coragem de entregar a mensagem, ou ele mentiu. E da mesma forma nós vimos hoje um evangelho apressado de que Jesus só quer o teu coração e de que não importa a palavra, não importa a mensagem, mas importa correr apressadamente. Mas que não tem coragem de anunciar o arrependimento, não tem coragem de anunciar o evangelho que Cristo lá na cruz pregou, para salvação, para conserto, para reconciliação na presença de Deus. Ou pior, mente, esconde a mensagem. Porque esse mensageiro ou ele escondeu, se acovardou, ou ele mentiu. Porque ele disse, não sei o que era. E nós vimos lá no versículo 2 que ele sabia, porque ele tinha ouvido do próprio Joabe, é morto o filho do rei. Assim também há um evangelho apressado, atravessado,
que não é o evangelho que Cristo mandou anunciar, que ou não tem coragem de anunciar o evangelho de Cristo, ou não sabemos por que motivo esconde o evangelho de Cristo das pessoas, né? Anuncia só que Cristo faz, que Cristo abençoa, que Cristo prospera, né? Mas não anuncia o arrependimento, não anuncia o nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue após mim. Não anuncia a renúncia que é necessária para nós servir a Deus. Anuncia que Cristo te aceita do jeito que tu é, quando na verdade quem precisa aceitar a Cristo somos nós. Cristo não precisa de salvação, é nós que precisamos. Cristo não tem pecado, é nós que temos. Cristo não precisa se consertar, porque Ele já fez o que devia ser feito, Ele já veio, já se entregou na cruz, já cumpriu o que precisava. Agora é nós que temos que fazer a nossa parte. Só que esse mensageiro apressado, ele não anuncia isso. Ou ele esconde, ou mente para as pessoas, uma das duas, né? Mas aquele que tem a mensagem que o Senhor lhe deu, ele anuncia a verdade, ele não mente, ele não esconde. Muitas vezes é difícil de ouvir, muitas vezes, né, a palavra até não agrada aos ouvidos de quem ouve, mas é o que o Senhor mandou anunciar. Nós vamos ouvir mais um louvor aí. A irmã Terezinha ligou e pediu um louvor, e nós vamos atender o pedido da irmã então. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus. E no seu poder. Alma cansada, espera em Deus. E no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora triste, quando insiste, Deus ouvirá. Se teus lamentos trazem tormentos, te fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Oh,
Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora triste, consiste, Deus ouvirá. Se teus lamentos provem tormentos, te fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Glória a Deus, esperamos somente no amor de Deus, confiamos que Ele tem o melhor para nós, né? Esperamos no tempo dEle, na vontade dEle, como esse homem, né, que correu segundo o que lhe foi ordenado. Ele não foi o mais veloz, nós podemos ver que ele chegou depois daquele primeiro mensageiro. Só que o primeiro estava vazio, ou mentiu, né, ou omitiu a mensagem, né, mas este que chegou depois, né, ele entregou a mensagem que foi confiada a ele, né. Quando o rei perguntou a ele, quando o rei perguntou a esse segundo mensageiro, né, vai bem com o jovem Absalão, no versículo 32 nós podemos ver que diz, então disse o rei, vai bem com o jovem Absalão? E ele respondeu, né, seja como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Né, ele entregou a mensagem que ele tinha sido mandado entregar. Assim é aquele que anuncia o Evangelho de Cristo. Ele não se acovarda, ele anuncia aquilo que Deus dá no seu coração, no lugar que for, para quem for, da maneira que for, mas ele entrega a mensagem que Deus mandou entregar, porque ele sabe, né, que é uma responsabilidade, que ele está ali para obedecer ordens, que ele não está ali como aquele primeiro mensageiro, para fazer a vontade dele, deixa eu correr, seja o que for, não importa, só deixa eu correr, eu quero correr, não, ele correu porque ele foi mandado, porque ele estava obedecendo ordens. Assim é quem anuncia o Evangelho de Cristo, estamos aqui para obedecer ordens, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, muitas vezes não é da nossa própria vontade, muitas vezes estamos cansados, muitas vezes estamos tristes, mas temos que chegar e pregar a palavra de Deus e anunciar o Evangelho para que aquele que der ouvidos, aquele que crê, né, e buscar um conserto na presença de Deus, possa encontrar, né, abrigo, possa encontrar socorro, possa encontrar ali um caminho diferente a seguir. Né? Então, esse primeiro mensageiro, ele estava ali por vontade própria, ele estava ali porque ele queria correr. Mas o segundo mensageiro não, ele estava ali porque alguém havia dado ordem a ele que corresse. Esse primeiro mensageiro, quando ele se apresentou e não tinha mensagem nenhuma, estava vazio de mensagem. O rei, no versículo 30, disse a ele, vira-te e põe-te aqui. Ou seja, disse a ele, aparta de mim, sai daqui, sai da minha presença. Mas o segundo mensageiro não, ele chegou e entregou porque ele tinha uma mensagem a ser entregue. Assim também será na vinda do Filho de Deus para buscar o seu povo, aquele que anuncia um evangelho que não é o evangelho de Cristo, aquele que esconde a mensagem ou que não tem coragem de entregar, vai ouvir do rei, porque o rei vem a buscar o seu povo, um povo zeloso de boas obras, é uma promessa que vai se cumprir. E aquele que estiver vazio da mensagem da palavra de Deus,
mas que estiver correndo de acordo à própria vontade, e não de acordo à vontade de quem o enviou. Esse vai ouvir do rei: vira-te, sai daqui, sai da minha presença. Mas aquele que tiver sido fiel, aquele que anunciar a palavra de Deus, aquele que não esconder a mensagem da palavra. Porque esse primeiro mensageiro correu, foi muito veloz, chegou primeiro, mas escondeu a mensagem do rei. Porque o rei perguntou a ele: vai bem com meu filho, vai bem com o jovem Absalão? E ele disse: não sei. E ele sabia, porque no versículo 2 está escrito, né, que ele ouviu, porque é morto o filho do rei. Então ele sabia o que tinha acontecido, mas ele escondeu, ele se acovardou. Aquele que se acovarda de entregar aquilo que Deus manda, né, ele vai ouvir naquele dia, vai ser triste para ele aquele dia. Vai ouvir: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Podem até muitas vezes, com esse evangelho da facilidade, com esse evangelho de prosperidade, de facilidade de caminho, que não precisa se consertar, que não precisa renunciar, podem até correr mais depressa muitas vezes. Pode até parecer aos olhos do homem que estão chegando primeiro, como esse primeiro mensageiro da palavra de Deus aqui nos falou. Mas e quando chegar lá e ouvir do rei: aparta-te daqui, sai daqui, eu não te conheço, eu não sei quem tu é, você não teve coragem de pregar a palavra como eu mandei, de entregar a mensagem que era para entregar. Que triste que vai ser para essas pessoas aquele dia. Então ele disse, né, quando o rei perguntou a ele, ele disse: eu vi um grande alvoroço. E alvoroço é o que sabem fazer esses que não têm mensagem, que não têm a palavra, que não têm ordem a seguir. Alvoroço, movimento. Vivemos um tempo, né, infelizmente, para a tristeza de quem zela pelo Evangelho de Cristo, vivemos um tempo em que parece que a igreja tem que interter as pessoas, tem que ocupar tanto a mente das pessoas a ponto de eles não verem o pecado. Porque se eles verem, eles não vão resistir. Parece que a igreja tem que criar tantos eventos, tantos movimentos, para que quem está lá dentro não veja a oferta do mundo lá fora. Mas a mensagem de Cristo, que Cristo mandou anunciar, aquele que anuncia a palavra de Deus sabe que quem é tocado pelo Espírito Santo, quem é alcançado pelo poder do Evangelho, quem é transformado por Cristo através da pregação do Evangelho, não é que ele não veja o pecado, não é que ele não veja a oportunidade, não é que ele não vê a oportunidade de errar e pecar, mas ele é nova criatura em Cristo e o pecado não mais tem poder sobre a sua vida. Nada chama a atenção dele mais do que servir a Deus, do que obedecer a Deus. Esse é o Evangelho do Senhor. Não precisamos criar eventos e tanta coisa para entreter. Precisamos fazer com que as pessoas se arrependam, ouçam a mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo. Porque aquele que se arrepende, aquele que nasce de novo, o pecado mais não tem poder sobre a sua vida. Ele rejeita tudo que não agrada a Deus. Qualquer um que é nascido de novo, o pecado não mais consegue chamar a sua atenção. Pode até ver, não precisa estar ali tão ocupado, entretido, como esse evangelho vazio de mensagem tem anunciado nos dias de hoje. Parece que querem ocupar as pessoas. Se não tiver todo mundo ocupado ali, o pecado vem e leva de dentro da igreja. Mas aquele que é nascido de novo, o inimigo não tem poder para levar. Ele nasceu de novo, não da carne, mas do Espírito. Ele ama as coisas de Deus, ele ama obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Só que esse evangelho de Cristo, ele anda muitas vezes a passos lentos. Não é como aquele primeiro mensageiro que era veloz.
né? O evangelho da facilidade é veloz, é instantâneo. Dizem, vem para Cristo que tua vida vai ser só facilidades, vai ser só vitória. Mentindo para as pessoas. Venha para Cristo, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga. Muitas vezes é um passo pequeno, muitas vezes num ritmo mais devagar, muitas vezes, né, aquele que segue o evangelho da facilidade, né, é mais veloz. Mas e quando chegar na presença do rei, como vai ser? Nós vimos aqui nessa palavra, qual nós fizemos a leitura, que um estava obedecendo ordens e outro estava fazendo a própria vontade. E assim é o evangelho hoje anunciado. Uns querem fazer a própria vontade. Uns anunciam que Cristo te aceita do jeito que tu é. Não precisa mudar, não precisa obedecer, não precisa nada. E outros anunciam o arrependimento, o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, o evangelho que converte, que muda a vida das pessoas, que dá certeza do caminho qual nós estamos caminhando e que dá certeza que nós vamos nos apresentar perante o Rei e vamos ter o que Ele espera de nós, que é um coração contrito, que é consciência de que precisamos de Cristo para morar no céu. O evangelho do instantâneo, o evangelho do agora, né, prega que Deus vai te dar fortuna, que Deus vai te fazer mais que vencedor. E o evangelho de Cristo, ele anuncia de que nós necessitamos nos arrepender, que nós somos falhos, pecadores, pequenos, que sem Cristo não há maneira de nós entrar no céu. É nítida a diferença. Infelizmente, né, nós vimos, né, muito alvoroço, como fala nessa palavra, porque é coisa que eles sabem fazer. Alvoroço, barulho. Mas também os profetas de Baal faziam barulho e alvoroço. Mas quando Elias consertou o altar, e é um cuidado que nós temos que ter, consertar o altar da nossa vida perante o Senhor. Quando ele consertou o altar e clamou ao Deus, ali desceu fogo do céu, né? A presença de Deus, a transformação na vida daquele que ouve o evangelho de Cristo, naquele que busca consertar o seu altar, ter consciência de que sem Cristo nós não somos nada, e não seguir esse evangelho instantâneo, esse evangelho mentiroso, que esconde a mensagem que Cristo mandou anunciar. Esses dois mensageiros representam dois anunciadores do evangelho, podemos dizer. Um esconde a mensagem do arrependimento, e o outro chega e entrega aquilo que foi mandado entregar, aquilo que Cristo lhe deu para entregar. Muitas vezes parece que tem vantagem aquele que vai chegar primeiro, aquele que é mais veloz. Mas quem cumpriu a missão foi aquele que chegou depois, porque ele tinha uma mensagem e não se acovardou de entregar. Que a mensagem da palavra de Deus possa falar com cada um nessa noite. Ainda dá tempo de nós mudar de rumo. Se você não veio ainda para Cristo, se você ainda não negou a sua própria vontade, tomou a sua cruz, há oportunidade nessa noite. Há oportunidade de você mudar de rumo, de você deixar de seguir esse evangelho do instantâneo, do agora, e seguir um evangelho que te conduz para a eternidade com Cristo. Mas é uma decisão pessoal de cada um de nós. Assim como era uma decisão pessoal deste primeiro mensageiro, Aimás, aceitar e esperar a sua vez. Mas não, ele escolheu seguir a própria vontade, ao invés de obedecer. Assim também nós podemos escolher entre fazer a nossa própria vontade ou a vontade de Deus. Fazer o que nós queremos ou negar a nossa própria vontade e fazer aquilo que Cristo requer de nós. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Que Deus venha nos dar graça, que nós possamos seguir a vontade de Deus, para que naquele dia nós não venhamos ouvir como aquele mensageiro apressado, né? Apartai-vos de mim.
para que nós venha se apresentar perante o Rei, e nós vamos nos apresentar, todos nós, o apressado e aquele que segue a Cristo, só que um como Cristo requer de nós, e o outro de acordo à própria vontade. Que Deus te dê força, que Deus te dê discernimento para você tomar uma decisão, você que ainda não tomou, e vir seguir a Cristo também, fazer parte desse povo que vai morar no céu. Vamos ouvir o louvor aí que a irmã Tereza pediu, então, a hora final. Oferece aí para todos os irmãos aí da igreja Deus é Fiel com nós e para todos os ouvintes também da programa. Com a causa do Senhor, estamos na hora final deste mundo mal, estamos deixando o Apocalipse, temos estudado, nos tem revelado o que está se passando. As guerras, tufões, terremotos, é o final de tudo, Deus está avisando. Muitos conhecem a Santa Escritura, ainda tem coragem de ficar brincando. Se o homem não mudar de vida e perder a vida a qualquer momento, Jesus não tem compromisso com quem rejeitou os seus mandamentos. Se faz de desentendido, não dando ouvido, não quer escutar. Porém vai dar conta de tudo, pois perante o trono de Cristo estará. Diz a Bíblia, não ajunteis tesouro, mas o homem quer ouro, a ambição é cruel. Satisfaz as suas vaidades, não se importam com as leis do Papai do céu. Carnalmente pode estar sorrindo, mas a sua alma está vagando ao léu. E quando seu final chegar, vai se lamentar pelo triste troféu. Se o homem não mudar de vida e perder a vida a qualquer momento, Jesus não tem compromisso com quem rejeitou os seus mandamentos. Se faz de desentendido, não dando ouvido, não quer escutar. Porém vai dar conta de tudo, pois perante o trono de Cristo estará. Porém vai dar conta de tudo, pois perante o trono de Cristo estará. Glória a Deus, todos nós um dia vamos estar diante do trono do Senhor e vamos prestar conta, como falou o louvor, né? Que Deus abençoe todos os irmãos aí. Vamos deixar aqui o convite aí do pastor Pedro, ali de São Luís, da igreja Deus é Fiel com nós, ali em São Luís Gonzaga, que fica
no bairro Vila Nova, na Travessa João Usbach de Souza, número 97, em São Luís Gonzaga. No dia 7 de agosto, prosseguimento aí da campanha Quebra da Maldição, que está ali em Gálatas capítulo 3, versículo 13, estará pregando aí o presbítero Romalino e sua esposa Geni. Que Deus abençoe. Então, dia 7 de agosto, às 19h30, é o prosseguimento da campanha ali em São Luís Gonzaga, então. E também na terça e no sábado tem culto ali às 19h30, na Travessa João Usbach de Souza, número 97, bairro Vila Nova, em São Luís, na igreja Deus é Fiel com Nós. Também ali no Laranjal, ali tem culto às sexta-feira, às 19h30. E também ali no Rincão dos Hoffmann, ao sábado, às 14h30 ou 2h30 da tarde, como tu preferir. No Rincão dos Hoffmann, também na igreja Deus é Fiel com Nós. E aqui na cidade também, no sábado e no domingo e sexta-feira também, ali na igreja Deus é Fiel com Nós também. Que Deus me abençoe cada irmão, cada irmã, se você sentir e participar junto com a gente, é bênção de Deus. Deus abençoe aí Dalmir Oliveira, pede oração aí, está na escuta em Caxias do Sul. Deus abençoe o irmão aí que sempre que pode está escutando a programação, também a sua família. Também Vânia Gamarra, boa noite, estou na escuta aqui em Giroá. Deus abençoe aí a senhora e a sua família também. O irmão Roque Hoffmann, estamos na escuta, uma benção o programa, que Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão, o senhor também. Também aqui a irmã Jane Gomes, paz do Senhor, estou na escuta, peço hino, oração por mim e minha família. Deus abençoe a irmã Jane e a família dela também. Também a irmã Regina, paz do Senhor, estamos na escuta aqui no nosso rincão abençoado por Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a senhora e a sua família. Também todos os moradores aí do Rincão dos Hoffmann. E se Deus quiser aí seguimos dando glória para Jesus. Também o Zaqueu Garcia Hoffmann está na escuta também. Deus abençoe ele e sua família. Também aqui Orgélia da Rosa Oliveira, paz do Senhor Jesus, estamos na escuta, peço oração para mim e minha família. Deus abençoe a irmã também, sempre está na escuta da programação e sempre está nos ajudando aí. Também o irmão Giovanni Barbosa Ramires, paz do Senhor Jesus, estamos na escuta aqui em casa. Deus abençoe o irmão, sua família. Deve estar sentado dentro da lareira, com essa garoa aí, o bicho velho deve estar se aquentando lá, o rapaz. Também o irmão Pedro, estamos na escuta aqui na Portela. Deus abençoe o irmão Pedro, a irmã Suzana, toda a sua família aí. Deve estar dando glória lá, bolicheando e escutando aí a programação. Também o irmão Paulinho Molina, paz do Senhor Jesus, está ele e a irmã Jobeli Molina, sua esposa, na escuta ali em São Luís Gonzaga. Também o irmão Juvenal Silveira, paz do Senhor, estou na escuta, peço louvor banco vazio. Ô irmão Juvenal, que Deus abençoe, confirma aí, irmão Juvenal. Esse aí nós sabia que estava com o radião ligado, É só que termine as pilhas do rádio dele para não escutar nós. Deus abençoe também o Sadiq, chegou por ali, agora o Sadiq vai lidar na técnica ali, ele que vai mexer nos computadores. Agora não sei se não vai fumacear toda a coisa aqui, acústica. Também a irmã Venância, lá no Laranjal, paz do Senhor, estamos na escuta. Que Deus abençoe também o irmão Pedro, parece que comentou por aqui, Estamos na escuta em São Luís Gonzaga. Deus abençoe o irmão, sua esposa, seu filhinho, que estão dando glória ali em São Luís Gonzaga, trabalhando aí no Evangelho de Jesus, de acordo à vontade de Deus, assim estamos fazendo aquilo que Deus nos ordena, aquilo que Deus permite a nós fazer, buscando agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, sempre porque é com Ele que nós temos que nos preocupar. E Deus abençoe também a irmã Tereza, o pastor Vandir, a irmã já ligou, nós já atendemos aí o pedido de louvor que ela deixou aqui. Também Deus abençoe ali o irmão Fabiano, a irmã Marinelli, o Davi, nosso gaiteiro, Também o irmão Daniel, a irmã Marli, que Deus abençoe, o irmão Ramão, a irmã Delminda, a irmã Michele, também o Enzo, a Giovana, o Rafa,
Também Deus abençoe ali o irmão Anderson, a Jala, a irmã Fernanda, o Ícaro, o Stephanie. Que Deus venha abençoar todos esses irmãos aí, o irmão Evanir, a irmã Alice também, seus familiares. Que Deus venha cuidar de cada um de nós, os irmãos do interior, aí lá do Rincão dos Ófimos, né? O irmão Gui, a irmã Nadira também, que Deus abençoe. Também a irmã Erondina, a irmã Irani. Também o irmão Mauro, a irmã Leniro, o Vergelino, a irmã Araci, né? O Vergelino, cuide o porco aí, que com essa garoa é perigoso o Mauro carnear o porco escondido de nós, Vergelino. Cuida aí, não deixa o Mauro carnear se nós chegar. Que Deus abençoe todos esses irmãos também, o irmão Jandir, a irmã Neuza, o Antônio, né? Que Deus abençoe a irmã Maria, o irmão Carolino, né? Nosso gaiteiro. Temos cheio dos gaiteiros agora, um tendel de gaita aí, rapaz. E o irmão Carolino de gaita nova agora, acho que até dorme tocando gaita o índio velho. Que Deus abençoe os irmãos, a irmã Permínia também. Também ali o irmão Júlio, o irmão Tito, a irmã Ivone, a irmã Rondina, né? O pastor Juca, a irmã Claudete. Deus venha abençoar todos esses irmãos dedos aí. É bênção de Deus cada um. E se nós esquecemos de algum, não é por mal, né? Porque nós já estamos ficando velhinho, meio caduco já. Também o Francisco Gonçalves, Deus abençoe ele e a família dele. Também Natália Santos, que Deus abençoe também. Também que Deus abençoe aqui o Odair Gomes, que sempre que pode estar ajudando nós aqui na programação também. Que Deus abençoe, irmão, Deus venha retribuir aí a cada um. Antônia Chuquel também, que Deus abençoe. Valdemar Vaz, né, também aqui Aniele Fagundes, que Deus abençoe ela e a família dela. Também Maria Eva Paris da Rosa, que Deus abençoe ela e a sua família. Lourdes Gamarra também, que Deus venha abençoar todos esses irmãos Zedo aí, né, com seus familiares, seus amigos. Venha abençoar o teu trabalho, venha abençoar a tua saúde, a tua vida financeira, né? Que venha Deus ser na tua vida, e você que ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, né? De negar a ti mesmo, tomar a tua cruz e seguir a Jesus, né? Aproveite enquanto é tempo, né? Nós nunca sabemos quando vai ser a última oportunidade, né? Somente Cristo, somente Deus sabe, nem Cristo, né? Não é sabedor aí de quando será o dia da sua vinda. Então vamos buscar nos consertar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, para que nós possamos morar na eternidade com o Pai, né? Porque a eternidade é real para todos nós, né? Para qualquer um, né? A eternidade vem, porém para uns ela vem com Cristo e para outros sem. Triste será esse dia para aqueles que não deram ouvido, como aquele povo, né, que zombava de Noé. Muitos também zombam de nós. Noé construía, pregava, né, as tábuas ali na arca, e o povo festejava e se alegrava, e ninguém, né, ligava, né, para o que Noé estava fazendo, e dizia, não, esse dilúvio aí não vem nunca, né? E também muitos dizem, esse Jesus aí faz 2000 anos que ele diz que vem e nunca vem, né? E quando ele vier, né, e foi o Senhor, foi Deus, né, que mandou anunciar, e foi Deus, né, que mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos dar a oportunidade de salvação, né, e foi Deus que selou a porta da arca, e depois que estava fechada, não há mais o que fazer, né? O desespero foi grande. Também assim será grande o desespero para aquele que não der ouvidos para o Evangelho de Cristo, né? Triste vai ser esse dia. Clamamos a Deus que tenha misericórdia, que muitos ainda possam entrar por essa porta enquanto é tempo. Não é o desejo de Cristo e nem o nosso, né, que você venha se perder, que você venha seguir o caminho errado. É o nosso desejo que você venha ter um encontro com o Senhor e mudar, né, o caminho errado, né, largar esse caminho para seguir o caminho de Cristo, o caminho que Jesus mandou seguir. Por isso, nós anunciamos o Evangelho toda segunda-feira aqui na rádio e também na igreja, onde nos é dada a oportunidade de que Cristo vem buscar o seu povo, que é necessário nós se consertar, né, para nós poder fazer parte desse povo. Aquele que não crer, né, diz a palavra de Deus, será condenado. Né? Clamamos a Deus, né, que tenha misericórdia, que tenha tempo de muitos ainda se consertar, né, na presença de Deus. Né, que nós possamos se apresentar com as nossas mãos limpas, com as nossas vestes brancas na presença do Senhor. Não porque somos melhor ou mais do que alguém, mas porque Cristo lá na cruz nos salvou, né? É a graça
que nos salva. Nada que eu faça pode me salvar, a não ser aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador e seguir o seu Evangelho e obedecer à palavra de Deus. Que Deus venha nos abençoar. Vamos estar orando e depois deixamos rodando aí um louvor. Pode ser com o grupo Nova Geração. Podemos deixar aí um louvor com o grupo Nova Geração rodando depois da oração para completar aí os minutos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa programação, obrigado por estar conosco aqui, por estar junto com cada ouvinte, com cada irmão, aonde eles estiverem, que a vida deles, Senhor, esteja nas suas mãos, que o Senhor venha fazer de acordo com a sua vontade na minha vida e na vida de cada um. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, para ouvir a sua voz. Precisamos que o Senhor venha nos dar direção todos os dias. Fica conosco, fica com cada ouvinte, com cada irmão que acompanhou essa programação. Guarda, Senhor, a nossa família, a nossa saúde, a nossa casa, Senhor, nosso trabalho. Tudo, Senhor, entregamos nesse momento nas suas mãos. Renova a nossa fé, que nós possamos caminhar firme na presença do Senhor todos os dias. Amém. Vamos deixar um louvor aí com o grupo Nova Geração, então. Pode ser qualquer um aí do grupo Nova Geração, né? E se Deus assim permitir, nós voltamos na segunda-feira que vem para fazer aquilo que Deus colocar no nosso coração. Que Deus abençoe a todos aí então, e deixamos esse louvor aí para todos que estão na audiência, né? Que Deus venha te abençoar, cada um dos amigos, dos irmãos, dos mantenedores também da programação, que hoje não deu tempo de anunciar o nome de cada um, mas Cristo conhece o nome de cada um, né? E é de Deus que vem o retorno para cada um, que ajuda para o Evangelho chegar até mais pessoas aí. Que Deus abençoe.